pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar mais uma live hoje. Sejam todos bem-vindos ao Portal MIE. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre crianças desafiadoras. Estão me vendo, me ouvindo? O som está adequado? Olá, Simone. Boa noite. Oi, gente. Tá tudo bem com o som? Então vamos lá. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade do Portal Me, para a gente poder estar aqui em mais uma conversa. Oi, Mônica Yumi, olá, seja bem-vindo. O pessoal tá chegando, então eu vou fazer aqui o meu agradecimento, né, ao portal pela oportunidade, por mais um momento de conversa com a gente aí sobre crianças desafiadoras. Um bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia pro pessoal que tá aí no Brasil. Boa noite pro pessoal que tá aqui no Japão. Sejam todos bem-vindos à nossa live, à nossa conversa de hoje. Eu sou Viviane, sou psicopedagoga, atuo aqui no Japão em atendimento terapêutico com crianças com necessidades especiais, tanto com terapias em grupo quanto com terapias individuais, tá? E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre crianças desafiadoras, né? Quando a questão da desobediência, ela se torna algo além, tá? Além do esperado, quando foge muito do padrão de uma simples birra, né? De um simples mau comportamento. Vou acompanhar vocês aqui, tá? Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários. Se precisar de alguma outra informação, pode mandar inbox também, que depois eu vou estar olhando e aí eu respondo. O que não for possível, a gente está conversando agora direto na live, depois eu respondo, tá? Não tem problema. Então, fiquem à vontade, tá? Quem quiser mandar mensagem no privado também, tá? Pode ficar tranquilo, pode mandar também. Então, vamos lá. Crianças desafiadoras, né? Quando essa questão deixa de ser uma dificuldade, um comportamento mais arredio e passa a ser algo um pouco mais sério, né? Quando a gente precisa ter um olhar diferente. Né? Quais são os sinais que essas crianças apresentam? Quais são os sinais que os pais podem observar de que alguma coisa está além do permitido, né? Alguma coisa que está além do normal, que a gente acha que o comportamento não está muito adequado, não está muito certo, ou que a criança apresenta, às vezes, uma agressividade além do normal, ou essa questão do desafio além do normal, de não cumprir regras, de ter esse comportamento extremamente agitado, né? Então, quando que esse momento do desafio infantil, ele pode ser algo patológico, né? Então... quando que a desobediência se torna um transtorno, nos dois sentidos da palavra, né? Um transtorno de ser algo que incomoda, né? Porque a criança não obedece regras. Oi, Lu, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo hoje. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Então, né? Essa questão desse transtorno deixa de ser um transtorno que a gente se sente mal pela hiperatividade, pela criança não parar, não obedecer, né? E te desafiar na frente dos outros. E ele passa a ter um outro olhar, né? Que é um transtorno realmente uma questão patológica, uma questão clínica, uma questão neuronal. Né? Então, que momento é uma linha muito tênue que difere um do outro,
o que a gente pode estar observando, quais são os profissionais que a gente precisa realmente recorrer para estar tendo, para fechar esse diagnóstico. Boa noite, Edna Fukuda, seja bem-vinda à nossa live. A gente está meio que começando a conversa sobre esse tema, sobre essa fala sobre crianças que são extremamente desafiadoras, né? Então a gente vai trazer o que seria um comportamento normal e o que seria um comportamento patológico, vamos dizer assim, né? Algo que não é só uma birra qualquer, é uma questão mesmo da criança sofrer um transtorno que ele é conhecido como TOD, tá? Algumas mães já ouviram falar, algumas mães tem alguma dúvida ou leu alguma coisa na internet ou alguma amiga comentou sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre o TOD, tá? O que é o TOD? Essa sigla, né? Ok, Edna, muito bem, qualquer coisa vai prestar atenção, qualquer coisa pergunta pra a gente, o que a gente não conseguir responder, a gente fala no particular depois, não tem problema. Então vamos voltando. O que é o transtorno opositor desafiador? Assim como o TDAH, que todo mundo conhece, né? Que é o transtorno de déficit de atividade, de atenção e hiperatividade, ou só o TDAH, transtornos de déficit de hiperatividade. O TOD é uma sigla, a gente acaba falando mais, ele tem TOD, ele não tem, enfim, né? Que é o transtorno opositor desafiador. É quando a birra excessiva, né, se é que dá pra gente, né, falar de uma birra excessiva, mas pra vocês conseguirem mais ou menos entender. Quando ela é extremamente exagerada, né, quando a criança, ela desafia todo e qualquer adulto. Então, não é só com pai e mãe, tá? É com o irmão mais velho, é com a figura do professor, é com a figura dos avós, é com a figura do tio, enfim, é num geral. Oi, Márcia, boa noite. Então, num geral, né? Quando você vê que não é só, a criança não tem só essa questão de não obedecer uma única pessoa, é com todo mundo, né? Ela tem esse comportamento geral com todo mundo, tá? A criança, quando ela se opõe a tudo do que quando é orientado, né? Então, vai tomar banho, não vou, vamos almoçar, não vamos, agora vamos embora, não vamos, tudo não vou, não quero, não faço, ou então do jeito que a criança quer, tá? E quando também a criança, ela bate muito de frente com o adulto, né? Então fica aquele, não vou, vai sim, não vou, vai sim, e aí tem hora que a criança cresce e o adulto diminui, né? Porque fica naquele impasse, naquela compra de briga, e aí às vezes você vê o adulto tendo comportamento de criança, né? Então é sobre esse movimento que existe, né? No TOD, no transtorno opositor desafiador. Assim como nós conversamos sobre o TDAH, são etapas, né? Principalmente os pequenos, que são muito comuns, né, na primeira infância, nos pequenininhos lá de 0 a 3, do não quero, que joga a chupeta no chão, que pega a mamadeira e joga a mamadeira no chão, e que você fala, dá um beijo na mamãe, não, dá um abraço no papai, não, né? Então, os pequenininhos de 0 a 3 e a turma que vai até 5 anos mais ou menos, eles ainda têm essa questão, né, do não quero, não vou, não faço, às vezes porque é chato, às vezes porque não quer, às vezes, né, como a gente falou na live anterior, a criança não nos obedece porque ela não tá ouvindo o que a gente tá falando, não tá entendendo o que o adulto tá querendo dizer. Então o TOD, ele segue mais ou menos nessa linha, tá? Então assim, é difícil da gente fazer qualquer tipo de diagnóstico, de intervenção com criança muito pequena, né? Porque ela se confunde muito ainda com essa fase do desenvolvimento da criança, que é a fase do aprendizado, onde ela tá ali conhecendo o mundo, conhecendo o outro, que ela vê que ela não é só mais ela, que ela vive em sociedade, que tem outras pessoas, que tem outros amiguinhos, que existem regras fora a casa, né? Então, até uns 5 anos, mais ou menos,
Fica muito complicado a gente sair falando que tem, que não é. Ah, não, ele tem um transtorno opositor desafiador, porque olha, nada faz, nada obedece. Então, né, vamos ficar atentos e tomar um pouco de cuidado nesse sentido com até a turminha dessa idade, tá? Oi, Esther, boa noite, seja bem-vinda. E aí, então, passou essa fase, né, a gente já tem uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, né, um pré-adolescente, um adolescente que essa fase que teria que ter passado não passou. Né? Então, esse momento do não, esse momento da birra, essa desobediência infantil, que teoricamente teria que passar mais ou menos entre essas idades que a gente está falando, e ela não passou, ela persiste. A criança continua com esse tipo de comportamento desafiador, né? Desafia o pai, a mãe, qualquer adulto que a oriente ou que a limite, né, em algumas coisas, né? Não, agora não pode, não, agora não é hora, nós vamos fazer uma outra atividade ou dentro da sala de aula, né? Oi, Lilian, olá, seja bem-vinda. Então, quando as crianças passam por essa idade e levam esse comportamento para a idade maior, para a adolescência, né? E aí realmente a gente precisa ficar um pouco mais atento, tá? Por quê? Porque existe uma certa probabilidade da criança, mesmo orientada, mesmo com a família ali dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, ainda assim ela bate de frente com os adultos. Se a mãe fala pra ir pra um lado, ela quer ir pro outro, ou se fala que vai sair do shopping, ela quer voltar. Então são comportamentos que teoricamente as crianças já teriam que ter, né, passado por isso. Já sabe, olha, hora de ir embora, acabou, por exemplo, estão numa festa e acabou a festa e você tem que ir embora. E a criança fala, não quero, e assim, não tem mais o que fazer ali, né? Então a criança, né, teoricamente, ela vai saber que deu o horário e ela tem que ir embora. Né? Quando ela chega nessa fase e ela não tem esse tipo de comportamento, ela não assimilou isso ainda, e ela já tá nessa idade onde a criança já deveria ter mais ou menos essa noção, esse discernimento, né? Entender o que é certo, o que é errado. Entre mais ou menos uns 5 anos ela já começa a entender as regras sociais, a entender que ela vive em sociedade, que ela vive em comunidade, que existe sim regras do que é certo e do que não é, do que pode, do que não pode. Aí a gente começa a observar um pouco melhor, tá? Se esse comportamento continuar e ele ficar cada vez mais difícil, inclusive o diálogo entre os pais e a criança, aí sim tá na hora de buscar um psiquiatra, de buscar uma avaliação, né? Geralmente as crianças passam primeiro pelo médico, pelo clínico em geral, passa pelo psicólogo, acaba indo para psiquiatria. E aí é feito toda uma sondagem, tá? Então, assim como o TDAH, né? Tem que perceber bastante coisa para conseguir fechar diagnóstico. Não é só um ou outro item de toda a observação que acaba fazendo. Deu isso, deu aquilo, pronto, tem. Não, né? Não é assim. O TOD ele precisa sim de uma avaliação muito complexa e completa, né? Para conseguir fechar o diagnóstico. E geralmente psiquiatra que faz, né, que fecha esse diagnóstico. Então as crianças que possuem o TOD, que é feito através de um diagnóstico muito criterioso, né, como a gente falou, faz toda uma avaliação, faz toda uma anamnese, pergunta para os pais, conversa com a família, fala com o pai, fala com a mãe, procura ver mais ou menos como é o desenvolvimento da criança, como foi o comportamento dela, qual é a reação que ela tem em determinadas situações, enfim, e é feito uma bateria de avaliação ali é feito o diagnóstico, às vezes é fechado, às vezes não, mas aí é feito por um acompanhamento, tá? E aí a indicação que se dê, que a criança faça um trabalho junto à escola, junto à família, caso necessário, né? Pela essa questão comportamental, ficam muito a desejar, né? As crianças, elas são muito
ativas, né? As crianças com o transtorno opositor desafiador, elas são extremamente ativas, então elas fazem de tudo ao mesmo tempo, elas estão pintando, elas estão brincando, elas querem correr, elas querem voltar, elas querem fazer a outra atividade que tem, então parece que nada sacia, né? É tudo muito e a todo tempo, né? Mais ou menos esse o que a gente, né? O que as crianças acabam apresentando. E aí os pais por vezes se perdem, né? Não sabem como lidar com a situação, acham que estão criando os filhos errado, né? E alguns se culpam, enfim, tá? Perdão, pessoal. E aí, então, precisa mesmo, tá? Passou dessa idade, vamos buscar um olhar médico, porque às vezes não é a criança que tem um comportamento errado, tá? Ela tá com alguma questão clínica, que ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação, tá? Algumas crianças, existem algumas comorbidades, né, dentro do TEA, o transtorno do espectro autismo, que aparece um rastro do TOD, ou pode ser que seja possível né, as crianças autistas terem também o TOD, então são critérios que precisam também ser avaliados, né, para dizer que tem os dois, e eles têm que ser condizentes um com o outro, então eles têm que ter tanto de um quanto do outro. Toda criança que é autista tem o TOD, né? Não necessariamente, né? Então não precisa, né? Mas existem algumas crianças que são autistas, né? E que sim, possuem o transtorno opositor desafiador, tá? E tem algumas que são associadas ao TDAH também. Então, tem crianças que têm o déficit de atenção e hiperatividade e que também são opositores e desafiadoras. São todos? Não, mas tem casos que sim, que eles podem ser associados também, tá? E aí, qual é a questão que é indicada? Tá? O diagnóstico, tanto para um quanto para o outro, como a gente, né, sempre fala nas nossas lives, são diagnósticos que precisam ter um critério sério, precisam seguir algumas orientações para que não seja taxado de qualquer jeito, não seja, né, feito uma avaliação errônea, um diagnóstico errado, então precisa sim de muita atenção, tá? E aí, feito isso, caso a criança for diagnosticada com TDAH e com TOD, muito possivelmente, né, tanto um quanto o outro, as terapias são indicadas, porque tem hora que a família, por si só, né, não consegue, digo até acolher mesmo a criança, né, porque tem pais que se esforçam tanto, que tentam meio que de tudo, né, e não conseguem, e aí às vezes, né, desiste da criança, e também não é o caminho, tá? Porque às vezes quando é só uma birra, às vezes quando é só um comportamento indesejado, quando é só um mau comportamento, ainda a gente consegue, né, com conversa, com fala, orientar. Mas às vezes não é, né? A criança pode tá tendo um tipo de transtorno que independe dela, né? E por mais que ela tente melhorar, sozinha ela não vai conseguir, né? Então, as famílias precisam estar muito bem amparadas, tá? Para entender o que é esse tipo de transtorno, para entender a condição que a família está passando, que a nova condição da família, né? Com uma criança ou um adolescente que tenha esse tipo de transtorno. Então, vai ter que se reorganizar, vai ter que reavaliar como que é essa questão, tá? Isso mesmo, Elaine. O diagnóstico correto e precoce é tudo, né? É o caminho pro durante e pro depois, tá? Então, eu falo sempre pros pais, né? Que os pais são sempre os primeiros.
os primeiros, né? Os primeiros professores, principalmente, né? Então, são vocês que estão aí, que ninguém conhece melhor o filho de vocês do que vocês. Então, assim, se tá sentindo, se tá percebendo que tem alguma coisa que tá de diferente, que, sabe, acha que o comportamento não é legal. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado só pra questão de comparar o filho mais velho com o filho mais novo, né? Mas eu creio, assim, que sentem, né? Os pais sentem que realmente ali tem algo além. E se teve esse sentimento, vamos buscar, né? Vamos levar essa inquietude do coração aí pro médico, pro pediatra. Vamos tentar saber o que tá acontecendo, e porque quanto antes a gente souber, né? Claro que desde que a idade que permita, assim, realizar os diagnósticos precisos, né? E corretos, quanto mais cedo a criança for enviada para uma terapia ou para um atendimento em grupo, ou que seja individual, mas que seja um atendimento correto, né? Melhor é, tá? Mais fácil a criança consegue ter o seu desenvolvimento dentro do esperado, tá? Então, isso demanda um esforço físico, mental e intelectual da criança muito grande, tá? Então, justamente por eles não pararem, por eles terem toda essa questão de o tempo todo tá se preparando para uma resposta opositora, para dizer que não é aquilo, que não vai, que não quer. E assim como ele tá sempre armado, vamos dizer assim, né, para responder com uma negativa, eles recebem algumas informações como uma negativa. Então, às vezes, antes de você falar para a criança que não, ela já pressupõe que você vai dizer não. Então, antes de você falar um não para ela, ela vai e já te fala um não, tá? Por quê? As crianças, né, e os adolescentes que acabam tendo transtorno, eles não têm formado essa questão da inibição, do que é certo, do que é errado. Eles não têm o que a gente chama de freio inibitório, de parar, pensar, olhar e agir, né? Eles já saem, puf! Eles já saem agindo, né? Então, assim, as crianças, às vezes a gente acha que não, é só uma birra, é só uma criação, né? Tá sendo mal criado, tal, não me respeita, então, puf, né? E boa noite, Márcia, boa noite, Bruno. Então, às vezes, né, as crianças que realmente, tá? A gente já tá falando aqui, a gente já passou um pouquinho dessa questão da desobediência, da birra, do não, porque não quer fazer, ou por preguiça, a gente já tá indo pra essa questão mesmo do transtorno. E aí essa questão da criança não ter esse parar, né? Dela ser só ação. Então, assim como ela se programa o tempo todo pra dizer não quero, não vou, não faço, ou tá errado, você pega o azul, ela quer o verde, você pega o verde, ela quer o amarelo, né? Assim como ela se prepara para responder negativamente às interferências e às orientações dos adultos, ela também recebe, né? Ela recebe essas informações como algo negativo, tá? Então, como a gente tá falando, justamente por eles não terem esse momento de parar, pensar e analisar. Mas aí, como a gente já falou, né? A questão do transtorno é uma questão, né, cerebral, neuronal. Tem uma parte aí do nosso cérebro que, vamos dizer assim, justifica esse, entre aspas, tá, gente? Esse mau comportamento, que a gente acha que acaba sendo um mau comportamento, mas é algo já que é patológico, né? Então, como falei antes, não depende da criança, tá? É algo interno que quando ela vê, puf, a coisa já aconteceu, tá? Oi, Vanessa. Oi, Jocileia. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, Márcia. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vamos aí, escrevendo que a gente vai respondendo pra vocês. Voltando, né, na questão da onde que fica essa bagunça na cabeça da criança ou do adolescente, enfim, do portador do TOD, né? Nós temos uma área
nós temos várias áreas dentro do cérebro, mas uma delas que é responsável pelas funções executivas, então é uma área em que ela fica responsável pela organização dos nossos pensamentos, ações, emoções, então ela dá uma regulada na gente, né, pra não sair aí falando o que deve, o que não deve, pra não sair na rua dando na cara de todo mundo, batendo em todo mundo, né, respondendo errado para as pessoas, falando que não devia, né? Então, as pessoas que não possuem esse tipo de transtorno tem tudo lá certinho, né? Tá com o treinamento correto, sabe que não pode falar. Às vezes até pensa, tem vontade, mas se controla, se contém, né? Vê a situação onde ela tá inserida e aí ela age de maneira que é pensada, né? As crianças ou os adolescentes, os portadores, né, vamos dizer assim, do TOD, já não conseguem, né? Então é muita ação, sem parar para pensar, para planejar, para organizar, tá? E é justamente essa área do cérebro que fica, onde é trabalhado, onde é feita, enfim, a questão das funções executivas, é a área que no TOD ela é afetada. Né? Então, estudos, já a neurociência tá aí, a neurociência vem nos desvendar muitas informações, vem nos desvendar muitos mitos e nos trazer muitas informações, né? Então, é um conhecimento que agora a gente tá tendo acesso, né? Então, tá sendo estudado, tá sendo explorado, tá sendo feito teste, enfim, agora que a gente tá conseguindo ter resposta para muita coisa. Então, o que antes a gente achava que era só um mau comportamento e que eu podia resolver numa cinta, ou num chinelo, ou num, sei lá, ajoelhar no milho, né? Umas coisas assim que os antigos faziam, até por não saber, por achar que era assim só uma malcriação, que era assim só um comportamento inadequado do filho, do sobrinho, do neto, e aí acabava tendo esse tipo de atitude. Hoje, né, é sabido que não, né, nem sempre é só uma desobediência, um desafio, né, não querer obedecer porque acha bonito desobedecer pai e mãe, tá? No caso, quando esse desafio, né, novamente, ele se torna além do permitido, vamos dizer assim, muito provavelmente essa pessoa possui o transtorno opositor desafiador. A Cris, ela tá perguntando se é possível a criança ser Asperger e ser TOD ao mesmo tempo, né? Então, Cris, a gente no comecinho da live, depois você dá uma olhadinha, né? A gente comentou sobre isso, sobre a comorbidade do TEA com o TDAH e o TOD, né? Então, se é possível, tá? Então, algumas crianças, né, vamos voltar um pouquinho, que estão dentro do espectro autista, algumas crianças sim, quando fizerem uma avaliação correta, nesses critérios na avaliação, né, eles forem condizentes, eles realmente aparecerem muitas coisas que fazem com que as duas possam estar juntas, sim, tá? É possível sim que a criança seja Asperger. Ele tem resposta para tudo. E tenha o transtorno opositor desafiador, tá? Assim, tanto o TOD pode vir como uma comorbidade do TEA, como associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Porém, são coisas que devem ser analisadas, tá? Muito criteriosamente, com muito cuidado. O psiquiatra tem que avaliar de forma muito correta para poder fechar diagnóstico, tá? Mas, Cris, é possível, tá? Bom, realizado essa questão aí do diagnóstico, foi feito, foi avaliado, o que eu faço, né? A partir do momento que muitas famílias quando chegam pro atendimento,
eles vêm com muitas dúvidas, né? Chegam sempre com muitas dúvidas e acham que não souberam criar, mas eu não soube, ou então tem a questão de os pais se sentirem culpados por alguma coisa, porque o filho é assim ou não. E aí, né, como eu tô falando, é uma questão neuronal, então assim, né, calma, fica tranquilo, às vezes não é porque foi um bom pai, um mau pai, a coisa aconteceu, a criança tá nessa condição, ela foi diagnosticada e a gente pode trabalhar em relação a isso, tá? Como a gente falou, ela tem essa parte aí do cérebro onde é responsável pelas resolução de problema, pelo controle das respostas ou inadequadas, então a criança realmente tem uma dificuldade nessa área aí, algo que não processa, vamos dizer assim, para vocês. Isso que a criança tá passando naquele momento. E alguns pais acham que é só uma desobediência, tá? Então, vamos nos colocar um pouquinho no lugar da criança, vamos nos colocar um pouquinho na situação e no momento que ela tá vivendo, nessa nova condição da criança, que acaba sendo uma condição para a família toda, tá? Então, levou, viu, vamos levar essa criança para tratamento. Quem faz geralmente todo esse encaminhamento, todo esse direcionamento o médico psiquiatra, né? Ele que vai estar orientando o pai, orientando a mãe, orientando a família, o que deve ser feito e como deve conduzir o tratamento com a criança, tá? As crianças que passam, né, em terapia, muitas vezes elas chegam pela questão do ele não me obedece, né? O TOD, ele não é muito aqui, principalmente no Japão, né? A gente não tem muito diagnóstico de TOD. A gente tem bastante crianças autistas, né? Ou dentro do espectro, ou Asperger, autista A, B e C, que é o que a gente tem aqui. Tem muitas crianças também com a questão do TDAH, mas com o transtorno opositor desafiador, muito pouco, né? Pelo menos no meio aqui onde eu trabalho, é muito pouco. Tem alguns pais que também desconhecem, né, esse transtorno, ou alguns já leram na internet, alguns nunca ouviram nem falar, né? E aí às vezes vai numa palestra ou a própria terapeuta comenta alguma coisa sobre, e aí começa a falar, nossa, talvez, né? Mas aí a gente não pode viver de achismo, tá? Então, todas as crianças que são encaminhadas para atendimento terapêutico precisa sim ter pelo menos um diagnóstico, um pré-diagnóstico, algo que já esteja em andamento, que já esteja fechado, para começar a fazer os tratamentos terapêuticos, tá? E o transtorno opositor desafiador é um deles. Então, por vezes, a gente faz atendimento de crianças que sim, né, possuem o TOD, mas que tem muitas características do transtorno opositor, mas que ainda ou o psiquiatra não conseguiu fechar, né, esse diagnóstico, ou ainda não percebeu pelos retornos ao médico que se fazem aqui, né? E aí acaba vindo pra gente realmente só como autista, né? E aí é feito todo um trabalho, né, no caso, para melhorar a comunicação, né? Porque como a gente falou, né, a criança com TOD, ela vem e ela se prepara sempre pro não posso, porque não vou, não quero, né? Ela já tá sempre com 2 pés atrás antes de receber qualquer orientação, né? Ela bate de frente com um adulto, com todo mundo, e aí ela precisa saber se acalmar, né? Se controlar, para ela poder elaborar uma resposta correta para poder dar em situações, né? E parece que quando ela tá estressada, a coisa piora, né? Quando a criança tá mais agitada ou quando a situação não tá favorável a ela, parece que a coisa explode, né? E que a mãe se perde, as crianças ficam mais agitadas ainda, né? Então, mais ou menos muito do que a gente conversou lá no começo, né? Então, as terapias, elas funcionam nesse sentido, né? De fazer com que as crianças se centrem um pouco mais.
E isso também na questão, né, da comunicação, na questão emocional. Então, para ela controlar suas emoções, para ela entender as ações que aquela fala, que aquele comportamento pode trazer para ela, tá? Mostrar para a criança nas sessões, né? Eles acabam aprendendo muito nesse sentido do autocontrole, deles tentarem se autocontrolar, de que não é preciso sempre dizer não quero, não vou, que existem opções de escolhas e que se não deu certo, tudo bem, não tem problema, ok, né? E aí as sessões terapêuticas, elas ajudam muito nesse sentido, tá? Então, passar com fono, pela questão, inclusive, da fala, né? Da aquisição da fala. Boa noite, pessoal do portal. A gente tá aqui hoje aí conversando sobre crianças desafiadoras e o TOD. A Lucila tá falando que tem um filho com TDAH desde os 5, tomou remédio até os 14 e hoje com 18 anos. Está com 18 anos, né? TDAH desde os 5 anos. Sim, né? A gente, na outra live que a gente falou sobre hiperatividade, né? Sobre a hiperatividade infantil. Jusileia, depois dá uma olhada aí no Portal Me, que você acha. Foi uma conversa bem bacana. Também a gente falou bastante sobre a hiperatividade, tá? Jovem Guardia, como você pode diagnosticar um Asperger? Então, tem que passar realmente, né? Como a gente pode diagnosticar que uma criança é Asperger, né? A gente, eu, você, mãe, pai, a gente não pode muito falar. A gente tem um olhar, entende, pode, acha que, mas aí tem que ser com o médico, tá? Tem que levar pra passar em consulta. Como eu falei, os pais dão tem esse primeiro olhar, os pais são os primeiros professores, são os primeiros terapeutas e serão os únicos meio que da vida inteira, né? Nesse sentido de estar só com a criança. Então, se você tem alguma suspeita, se você tem alguma dúvida de que algo está além do normal, ou que você está achando que tem alguma coisa de diferente, ou para mais ou para menos, né? Busque ajuda médica, tá? O médico vai fazer a orientação, vai fazer teste, vai fazer avaliação. Oi, Janeiro, boa noite. Oi, Sheilinha, seja bem-vinda, saudade de vocês. Oi, Simone. Então, né, não é a gente que fecha, tem que realmente passar com o médico, ele vai fazer todas as avaliações, vai fazer o encaminhamento para psiquiatra, para psicólogo, e aí esses médicos em conjuntos vão chegar, ou teoricamente deveriam chegar a um tipo de diagnóstico. E aí eles vão falar se a criança está dentro do transtorno do espectro autista, se ela é Asperger, se ela é autista A, autista B, autista C, no caso aqui, né? E lá no Brasil é o autismo severo, moderado e leve, tá? São as mesmas denominações, só que aqui é por letras e lá são, né, essas palavras que denominam. Tá. Aqui a pergunta da Cris, né, que tava falando do Asperger e TOD, se é possível ser ao mesmo tempo, né? É possível ser ao mesmo tempo, né? Como a gente falou, tem doenças que fazem parte, tá? Então vamos lá, voltando um pouquinho, né, para o pessoal que tá chegando agora, dessas questões dos critérios de avaliação, né, como que, acho que responde um pouquinho aí a pergunta sobre diagnóstico, se a gente consegue diagnosticar, quando a gente leva essas crianças, né, ou vocês pais levam os filhos para passar em consulta, e vocês relatam muito, né, do que tá acontecendo, de como você acha que a criança tinha que estar se desenvolvendo e ela não tá se desenvolvendo daquele jeito, daquela forma, ou a forma que tá sendo esperada. Então, precisa sim, tá? Buscou o olhar, buscou o médico, passou pelo psiquiatra, passou pelo psicólogo, foi feita toda uma avaliação,
foi diagnosticado, vamos buscar a terapia, tá? Aqui no Brasil, aqui no Japão, a gente tem todo esses espaços que fazem atendimento terapêutico dessas crianças, né? Então, a gente tem algumas clínicas onde existem os psicólogos, os fonoaudiólogos, fisioterapeuta, psicopedagogo, pedagogo, que formam uma rede que trabalham com a criança, tá? Então, a criança portadora do TOD, ela precisa meio que de todo mundo, tá? Por quê? Porque ela vai ter essa dificuldade de comunicação, né? De elaborar um pensamento, de falar o que ela quer dizer, né? Vamos dizer assim, para que ela consiga expressar o que ela quer dizer. Então, muitos acabam passando para fono porque eles têm um pensamento muito acelerado, sai falando muito, e às vezes não é compreendido, né? Então, a questão da fono. A questão comportamental, ela é gritante, né? Que os pais chegam assim, desolados, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, né? Não sei mais o que eu faço com a criança. Tudo que eu falo, eu nem termino de falar, já tá falando que não. Então, o psicólogo, ele vem justamente para trabalhar a questão comportamental, tá? E todo esse déficit de comunicação correta, comunicação eficaz, e todo esse déficit do comportamento, ele sim vai acarretar uma nota na escola, um momento escolar vai ser prejudicado, porque a criança vem com todo essa leva de coisa já, vamos dizer assim, né, que já não tá dando certo, e aí chega na escola, puf, a coisa sempre acontece, né? Oi, a Flávia tá dizendo que o filho dela vai pro Shugaku o ano que vem. E indicação, ele, né, para o TOD é a indicação para sala especial em escola convencional. O psiquiatra recomendou a escola especial, sendo que ele não tem nenhum problema de desenvolvimento intelectual. Então, aqui no Japão a gente tem essa questão, né, das escolas especiais, que todas as salas da escola é para crianças especiais, e nós temos a sala especial, que funciona dentro de uma escola regular, e as crianças têm aula nesse momento da escola regular, né? Tem algumas aulas que são regulares que elas acompanham, e em algumas matérias, né, para dizer assim, o pessoal entender, né? Algumas disciplinas, alguns conteúdos, eles acabam indo para a sala especial. Então, ela frequenta uma escola regular e em alguns momentos ela sai dessa sala regular e vai para a sala especial. Se não tem a questão do desenvolvimento intelectual, se ele é preservado, mãe, eu acho que você precisa, né, junto com o psiquiatra, repensar e reavaliar. Então, você leva para ele essa informação de que ele, ao seu entender, claro que leigo, claro que um entender de mãe, né, por ele não ter esse desenvolvimento intelectual comprometido, vamos dizer assim, que você acha que não é o momento que você gostaria de mantê-lo na escola regular e nesses momentos pontuais ele ir para a sala especial, tá? Isso acontece muito, né? Muito, muito. Tem muitas mães que chegam com essa questão. Ah, então, esse ano ficou nesse esquema de escola regular e sala especial. E aí agora, ou pelos professores solicitarem, né? Ou pelo próprio psiquiatra pedir para ir para escola especial. Então, eu sempre falo com os pais, deem uma olhada, busquem informação, veja como funciona, né? Isso também é um assunto que a gente teria que realmente estar conversando num outro momento, né? A sala especial ou a escola especial, tá? Porque são muitas informações e são muito pensares, né? Então, a gente precisaria de um outro tempo pra gente estar abordando, né?
Mas a gente pode estar conversando também no próximo momento sobre essa questão, tá, Flávia? A Cris tá falando aqui também, né? Vai pra sala especial em paralelo com a sala normal, né? Funciona mais ou menos assim, tá? É que às vezes a gente acaba, vocês mães acabam sendo que indicadas, né? Algumas, é tanta pressão que acaba cedendo e indo, tá? Mas aí em um outro momento a gente conversa um pouquinho sobre essa diferença, né? Da escola inteira, escola especial, e da escola regular com sala especial, tá? E aí a gente conversa sobre isso num outro momento. Mas pra te deixar a resposta de agora, né, Flávia, se ele não tem um desenvolvimento intelectual prejudicado, creio que não seja o caminho levá-lo para a escola especial, tá? Deixa eu ver se eu já respondi todo mundo. Peraí. Então, aí como a gente estava falando, né, das terapias para as crianças com o TOD, com o transtorno opositor desafiador. Então, passa com a fono, passa em terapia com o psicólogo, passa em terapia com o psicopedagogo, justamente para suprir quando a questão escolar não tá legal, tá? Quando todo esse comportamento inadequado, né? Além do extremamente de nada, Flávia. A gente conversa, tá? Num outro momento sobre a diferença, porque muitas mães têm dúvida como funciona e a gente faz uma live aí sobre o tema, tá? Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. A Cristiana tá falando que a filha mais velha tem TDAH bem leve, não obedece por mais que eu ensino, ela anda bem desobediente. Então, mãe, e a idade, tá? A gente precisa ver a idade, pra gente falar que ela tem, né? Que a criança tem o transtorno opositor desafiador. Assiste a live desde o começo, vamos lá dar uma olhadinha, ver a idade dela, ver quais são os critérios, como que isso é diagnosticado, isso é pensado, tá? Márcia tá falando. Márcia, é isso mesmo. Oi, Jaime, boa noite, seja bem-vindo. Que coloca a criança e não sabe o idioma na sala especial. É normal? Então, normal, né? A gente acha... Olha, Marcia, é muito difícil também, né? Essa questão do idioma também é uma outra questão que pega muito aqui no Japão, né? As crianças brasileiras estarem estudando em escolas japonesas e aí não conseguir compreender o conteúdo que é abordado, aqueles milhares de kanjis que são ensinados e estudados todos os anos. Então é uma política de ensino muito diferente, né? Aqui o Japão, o sistema de ensino é um sistema milenar, é um sistema que tem todo um porquê de ainda existir, vamos dizer assim, e da forma com que existe, né? Essa questão da entrada de tantos estrangeiros, da vinda de muitos estrangeiros para o país, não só brasileiro, tá? A gente, né, tem crianças bolivianos, paraguaios, nepaleses, de tudo, né? Que acabam vindo, tailandesas, enfim, e que acabam tendo essa dificuldade com a língua também, e que algumas delas estão sim sendo encaminhadas para a sala especial ou para a escola especial, né? E aí é um caso da gente também tá conversando mais específico sobre esse tema, né? Se é normal, a gente acha que não, né? Não é porque não fala a língua corretamente que é uma criança que precise para uma sala especial, né? Mas aí existe todo um contexto por trás, tá? Um contexto pedagógico, de formação, uma questão cultural que a gente pode abordar sim num outro momento. A Kátia tá falando que para né, caracterizar o transtorno é preciso que esses sintomas, né, que não podem ser confundidos com a infância, né, estejam presentes por no mínimo 6 meses e presentes em todos os locais, né, Kátia? Não é só em casa, não é só com pai e mãe, né? Ele precisa ser igual por um tempo razoável e em todos os lugares, tá? Então, não só em casa, tá? Como com todo e qualquer adulto, na rua, no parque, no shopping, de novo na escola,
tá? Então ela precisa apresentar esse tipo de comportamento, né, Kátia, em todos os lugares e por no mínimo, pelo menos 6 meses para que se faça um diagnóstico correto, ok? A Kátia tá, né, falando da questão de procurar escolas internacionais. Existem outras saídas, existem, né, opções para essa questão da língua, né? Existem sim, e aí a gente já deixa, já agora, já. Próxima live a gente vai estar falando aí sobre escola especial, sala especial, pra onde vou, pra onde vai, né? Que aí essas dúvidas que vocês têm e que são várias e que é normal, a gente vai ir falando, né? Vou estar indo conhecer algumas escolas especiais. As salas especiais eu já conheci aqui no Japão, as escolas regulares que tem a sala. E por esses dias eu vou estar indo na escola especial, né? No prédio onde a estrutura é feita só para criança especial. E aí eu consigo dar um retorno para vocês mais correto. Oi, Alda. Se eu dou consulta, não. Eu trabalho, trabalho numa empresa, aqui numa clínica onde existe esse tipo de trabalho, tá? Então depois inbox, se vocês quiserem, eu passo o local onde eu atendo, que é a empresa que eu trabalho, e aí lá tem as informações, tá? Que mais? Márcia, as crianças têm que dar mais atenção, né? Eu acho que independente das crianças que são diagnosticadas com algo aqui. Por isso que os pais têm que dar muita atenção para os pequenos. Obrigada pela atenção. Imagina, Márcia, fique à vontade. A gente está num país diferente, as crianças estão numa nova cultura, então eles precisam de um olhar diferente, independente se a criança tem alguma coisa clínica ou não, tá? A preocupação e esse olhar, essa atenção, realmente, Márcia, ela precisa sim, tá? Kátia tá falando, né? A Kátia Ino, que eu vou ler pra vocês. A educação no Japão segue a educação tradicional. O Japão não está preparado para dar diagnóstico para nossos filhos. Né, como eu falei, né? É uma questão de nada, Alda. Depois eu mando pra vocês. Oi, Ju, boa noite. Gente, Juliana Nakazaki, psicóloga, tá? Se alguém precisar de um atendimento, por favor, indico. O Japão não tá preparado. Eu acho que não é só pra... Não é questão de dar diagnóstico ou não, né? Não tá preparado para esse movimento todo ainda que tá acontecendo, né? Né, Kátia? É um movimento muito grande que eles ainda não estão sabendo lidar. Eu acho que não só com a questão do diagnóstico, do atendimento médico, mas tudo, né? De aceitação, de orientação, de acolher essas crianças que estão chegando. Eu digo na questão educacional, tá? Porque a minha área é a área que eu atuo e é a área que eu tenho tido a oportunidade de conhecer muito aqui, né? Com visitas nas escolas, com contato direto com esses pais. Então a gente acaba vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, né? E indo para verificar mesmo se é assim, se não é, né? E então não é, eu creio que essa dificuldade não é só com a questão do diagnóstico médico, que também tá pegando em algumas coisas, mas nessa mesmo dessa aceitação, né? A Kátia tá falando que não sabe lidar com as diferenças. Um pouquinho, né? A cultura vai ter que se dar uma mexida aí pra entrada de tanta gente, né? E aí nas crianças, né, que possuem o TOD, elas são vistas como crianças mal educadas, né? Cultura. Então, assim, né, prego que se destaca, leva martelada. Então, não pode, não tá certo. Controla seu filho, presta atenção, não deixa mexer. Vai na loja de depato, sai mexendo, sai correndo. Pra eles, isso tudo né, não pode, enfim. Tem isso também, né? E aí as mães acabam ficando mais chateadas ainda, justamente por esses olhares, né? Olhares que julgam, olhares que vêm, que estão te observando e que você fica meio chateada,
né? Então a gente sabe que infelizmente ainda a gente tá nessa situação, muitos brasileiros, tá? Mas em relação ao TOD, pessoal, é isso, né? Existe sim quando o desafio e a desobediência é além do permitido, tá? Ela é um transtorno, de novo, né? TOD, transtorno opositor desafiador, tá? Então esse bater de frente, esse desafio, esse se opor a tudo que que os adultos falam, às vezes não é só uma birra, né? Não é só uma desobediência. Existe algo aí realmente mais grave, vamos dizer assim, que induz a criança ou que ela realmente acaba agindo dessa forma justamente pelo transtorno, tá? Então, pessoal, obrigada pela live de hoje. Se vocês tiverem ainda mais algumas questões, vão mandando inbox aí, a gente vai conversando, a gente vai falando com vocês pelas mensagens, tá? Curtam a minha página, NeuroKids, lá tem algumas informações sobre TOD, sobre dislexia, sobre TDAH, enfim, sobre vários transtornos aí, síndrome de Down, síndrome de Tourette, enfim, aí vai, né? Busquem lá, NeuroKids BR, e aí vocês conseguem ter contato comigo, comigo por lá também. A criança não tem controle. A medicação... Sim, a medicação para criança com o TOD, ela é muito específica, tá? Ela só pode ser assim, ela só deveria ser indicada, tá? Com algumas outras associações. Então a criança tem o transtorno opositor desafiador e ela tem algumas outras questões que também precisam ser trabalhadas para que a criança se regule, para que ela diminua toda essa ansiedade, essa questão que aflora e que ela por si só ou por meio de terapia não tá conseguindo se regular, aí entra com o uso medicamentoso, tá? Mas é realmente em casos específicos. Precisa de medicação? Tem casos que precisa de medicação, tá? Aí vai ter que realmente fazer a introdução do medicamento e geralmente, né, os médicos solicitam para que continuem com as terapias, tá? Porque o medicamento, ele vai agir pontual em algo interno, né? Lá nos neurônios, né? E lá nos neurônios e a questão comportamental, né, de aprendizado, tudo vai ficar mesmo pelas terapias, tá? O remédio não vai fazer, puf, né, resolver todos os problemas da criança. Jaime foi vítima de agressão e só está aumentando o toque que ela tem. Toque, né? Toque também é transtorno obsessivo compulsivo. Também é um outro tema, né? Parece com TOD, mas toque também é um tipo de transtorno. A gente também pode estar falando sobre toque, Jaime, num outro momento. Foi vítima de agressão e só tá aumentando o toque. Claro, é um disparo, é um gatilho que ela teve, né, no caso da agressão, para que ela aumente toda essa questão, né, do toque dela, que ela tem muitas crises de pânico. Como posso agir? Eu posso para ajudá-la. Né, busca ajuda psicológica, tá? Aqui eu acabo trazendo para vocês as informações voltadas mais para a questão cerebral, como é que o cérebro age, por que ele faz, por que a criança tem esse tipo de transtorno, tá? Mas como crise de pânico, todo esse tipo de crises que as crianças realmente acabam tendo, de como lidar, tudo, busca psicóloga, a psicóloga Juliana Nakazaki, que eu a conheço, ela faz um trabalho muito legal, com crianças principalmente, né, também, e aí a gente, como ajudá-la, é buscar primeiro uma terapia, ouvir o que tem pra ser, né, as orientações que ela passa pra você e tentar seguir, ok? A Lucimar tá perguntando se o TOD ocorre somente como... Não, a criança pode ser só TOD, tá? Não ser como não vir como uma comorbidade, mas ela né, algumas crianças têm os dois, tá? Tanto como TEA como TDAH,
tá? E tem criança, justamente por ela ser tão opositora, tão desafiadora, as pessoas às vezes confundem com a hiperatividade, né? Mas a hiperatividade, como a gente falou na outra live, é uma questão meio que orgânica, né? De ela não parar, uma inquietação interna, né? Que aí ela exterioriza aquilo e as mães ficam enlouquecidas porque a criança não para. A Cris tá falando que o dela toma risperidona, né? Mas que não é para aspa. Existem alguns medicamentos que são indicados, alguns para baixar a adrenalina da criança, outra para aumentar o nível de concentração. Então, aí cada psiquiatra realmente vai estar tentando ou vai fazer um diagnóstico, vai fechar um diagnóstico e vai medicar, né? O psiquiatra vai fazer a medicação. O psiquiatra é o profissional responsável para entrar com a medicalização e ele vai dizer qual é o mais necessário ou não. A equipe terapêutica, quando a gente percebe que tem algo além, que só as terapias não vão surtir efeito, que já se passaram 6 meses, já se passaram 8, 9, que o plano de trabalho tá indo e a criança não tá conseguindo evoluir, aí às vezes, né, o psicólogo, enfim, acaba pedindo, fala, olha mãe, acaba orientando, fala, né, tente buscar, porque tá vendo que só a terapia e só o esforço da criança não tá funcionando, tá? Então aí é solicitado que verifique com o psiquiatra se vai entrar com medicamento ou não. Tá, gente? Então a medicação sempre me perguntam, né, nas lives, como que é a questão do medicamento. Os pais têm muito receio, né, de medicar o filho ou não. Mas geralmente quando vem uma orientação médica, né, solicitando que seja feita a medicação, acho que os pais, né, os profissionais são eles, então por mais que doa no coração da gente saber que tem que dar, que, né, que vai ter que medicar a criança, né, mas se o psiquiatra solicitou, recomendou, acho que a gente tem que tentar seguir, né, que ele sabe o que ele tá solicitando, né, o psiquiatra. Ela toma... É sempre com receita médica, tá, gente? Nada nesse negócio de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. É porque eu participo no grupo do não sei o que, e no grupo a mãe X falou tal coisa. Porque eu participo no outro grupo que a mãe Y falou outra coisa. Gente, medicação é muito perigoso, tá? A gente não pode sair falando porque funcionou pro filho da vizinha que vai funcionar pra essa criança, tá? Pelo amor de Deus, muito, muito cuidado. Tá? Medicação com receita médica, tá? E depois de ter passado com o médico. Ela toma remédios e faz terapia. Depois da agressão, a terapeuta tá reclamando que ficou mais difícil lidar. Desencadeou aí, certamente, né? Não sei o episódio todo, mas certamente desencadeou aí. Tanto que o toque dela tá, né, mais repetitivo. O toque mais repetitivo é ótimo. Mas enfim, ele tá com uma maior frequência, né, justamente por ela ter sofrido a agressão, e aí isso desencadeou esse tipo de comportamento dela com maior frequência, né, e aí tudo fica mais difícil. Sim, fica mais difícil a terapia, fica mais difícil o professor conseguir dar aula, fica mais difícil até o contato de vocês pais conseguir chegar nela, né, então infelizmente realmente fica mais difícil. A agressão, gente, não existe nada que justifique, né? Então, por mais nervoso que a pessoa esteja, pai, professor, sei lá, mas não justifica, né? Porque em vez de ajudar, a coisa só piora. Deem uma escutada, verifiquem a live desde o começo, onde eu falo um pouco sobre essa questão de olhar a criança, né? Como é que essa criança se sente, o que ela faz, por que ela responde tão negativamente a tantas coisas. No decorrer, lá no comecinho, no meio da live, tem a explicação mais ou menos sobre isso, quando eu falo das funções executivas, enfim, que a criança se prepara sempre pro não, tá? Então, dá uma verificadinha lá. Gente, é isso, né? Boa noite, obrigado Portal Me, obrigada, Júnior, pelo espaço, obrigada a todo mundo que esteve junto aí. A gente, na próxima live, a gente vai estar conversando sobre alguns temas que eu fui anotando aqui. E aí acompanhem o portal, deem seu like, curte aí o espaço.
que de tempo em tempo eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre essas questões todas, ok? Obrigada por todo mundo tá aí até agora me ouvindo e até a próxima live, pessoal. Tchau!